Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui o passo a passo desse lindo cropped modelo coração. Ele tem um formato de coração. Ele é um modelo inspirado num cropped que a Jade Picon usou no dia da eliminação dela, do BBB. Não é uma inspiração de um cropped de crochê, tá? É uma inspiração de um cropped de tecido mesmo, de uma marca que ela usou. E aí, muita gente comentou, postou falando, todo mundo quis, né? O cropped esgotou em toda a loja, em todas as cores. E, infelizmente, o valor dele não era um valor muito acessível. Então, eu pensei e trouxe aqui pra vocês a forma que eu faço ele em crochê, né? Porque é um modelo aí que com certeza já bombou. Todo mundo vai querer. E é por um valor, né? No crochê sai por um valor aí muito mais acessível do que pela marca que ela usou. Então, aqui o espaço de imagem é curto, ó, mas eu deixei a foto aí, vou deixar a foto dela também para vocês lembrarem qual modelo que é. Aqui o meu bojo ainda tá solto, ó, não apliquei. Inclusive, se vocês quiserem que eu mostre para vocês como eu faço a aplicação do bojo, vocês deixam aqui nos comentários que eu trago um vídeo à parte para mostrar para vocês como eu aplico o bojo. E ele fica tanto bonito com ou sem bojo, tá? Mas eu gostei bastante dele com o bojo. E do modelo dele também, ele é um coração, né? Ele fica muito lindo no corpo, é perfeito aí, com certeza vai ser sucesso. Então, vocês podem estar aí fazendo para postarem, para suas clientes verem, porque todo mundo viu a peça, teve muita gente que gostou, mas pelo preço, né, de fabricação dele, o modelo original dele, não é todo mundo que pode comprar. Então, é uma opção aí muito boa para vocês estarem fazendo. E antes de começar, gente, eu queria explicar para vocês que ele não é exatamente o mesmo modelo, tá? Tem modificações. O modelo que a Jade utilizou, se vocês forem lembrar, ele não era de amarrar, tá? Ele era alça solo, aqui ele era uma só nas costas. E ele também não tinha alça aqui no seio. A alça dele era aqui na lateral e o seio dele era solto. Eu modifiquei por quê? Eu prefiro fazer cropped sempre com amarração. Eu acho que as minhas clientes têm uma liberdade maior, né, para ajustar da forma que ela preferir. Se vocês não quiserem, vocês podem estar aqui fazendo uma tira só na medida correta, mas eu acho mais fácil e mais prático fazer de amarrar. Aqui em cima eu fiz de amarrar porque foi a forma que eu encontrei. Testei a alça igual a dela, só aqui embaixo. Só o que acontece é que o modelo que ela usa, ele aparenta ser uma peça bem firme, bem grossinha. Então, ele fica bem durinho aqui no peito e não mostra. Mas o crochê, ele já é mais molinho, né? Então, se a gente deixa sem alça aqui, ele vai virar. A nossa peça vai virar e aí vai mostrar o peito. Então, para não correr o risco, eu achei que ficou desconfortável, né? Eu testei sem alça aqui e achei desconfortável, não gostei. E aí, adaptei para alça aqui no pescoço. Acho que não tem muita alteração, fica lindo também. Na minha opinião, a peça não, o modelo, né, mais bonito dele é esse formato de coração. E ele fica preservado aqui, o coração certinho. A única coisa que muda é que ele vai amarrar aqui em cima, ele tem alças aqui em cima e amarra nas costas. Mas pra quem gosta, é um detalhe até mais bonito, né? É uma forma aí mais detalhada. Então, ele fica dessa forma por isso. No decorrer do vídeo, eu mostro pra vocês como tá acrescentando, diminuindo algumas coisas. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando aí também, tá? Pra essa peça, eu utilizei a linha Anne e agulha 1,60. O ideal pra Anne é 1,75, mas eu tô sem 1,75, então estou utilizando a 1,60, tá? Apesar de no vídeo parecer um pouco laranja, essa cor ela é vermelho, cor 4320, tá? Aquele vermelho bem sangue. É que na imagem aí dá uma diferencinha pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês gostem do passo a passo. Se não entender, volta um pouquinho, assiste de novo, não tem dificuldade, tá? Qualquer pessoa consegue estar fazendo. Aí, essa peça. Se tiverem dúvidas, entre em contato. Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve
Deixe o seu gostei se você gostou. E é isso. Agora fiquem com o passo a passo. Bom, gente, vamos dar início aqui ao nosso passo a passo. Vou iniciar fazendo 14 correntinhas. Fiz 14 e faço mais 3 para virar o meu trabalho. Então, fiz aqui as minhas últimas 3, vou laçar a minha agulha e fazer um ponto alto aqui nessa quarta correntinha. E vamos ficar aqui com 2 pontos altos. 2 pontos altos porque as 3 primeiras correntes já fazem aqui a vez do ponto alto e mais um que a gente fez agora. E vamos fazer um ponto alto para cada correntinha aqui que a gente fez, até chegar lá na última. Bom, gente, já fiz quase todas as minhas correntes aqui. Tenho um total de 14 pontos e falta apenas a minha última correntinha para ser feita. Então, aqui eu vou laçar. E nessa última correntinha, eu vou fazer um ponto alto, laçar novamente e fazer um segundo ponto alto. Então, vejam que eu tenho 2 pontos altos juntos aqui na minha última correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação, voltar no mesmo espaço e fazer mais 2 pontos altos juntos. Fiz mais 2 pontos altos juntos e vou fazer agora um ponto alto para cada ponto alto que eu fiz aqui na minha primeira carreira. Então, eu vou voltar repetindo todos os pontos altos, até chegar do outro lado. Meu último ponto aqui da carreira, vou fazer um ponto alto aqui nessa primeira correntinha. E o meu trabalho vai ficar assim: ponto alto sobre ponto alto no decorrer da carreira. E aqui na ponta eu vou ficar com um lequezinho de 2 pontos altos, uma única correntinha, que tá aqui no meio, e mais 2 pontos altos. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, vou virar e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, a minha carreira toda. Já fiz todos os meus pontos altos aqui da carreira, me sobraram apenas esses aqui da ponta, que são 2 pontos, uma corrente mais 2 pontos. Vou fazer um ponto alto também em cima aqui desses 2 primeiros pontos altos que a gente fez junto. Então, fiz ponto sobre ponto neles também. E agora, eu tenho a minha correntinha de separação, onde eu vou repetir o leque igual na carreira passada. Vou laçar e fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha, laço novamente e repito 2 pontos altos. Nesse lado, vamos fazer igual esse aqui, apenas ponto sobre ponto a carreira toda. Já me encontro aqui ao final da minha carreira, estou nos meus últimos pontos.
Fiz aqui o penúltimo e agora o último ponto da carreira. Vou fazer a mesma repetição. Subo 3 correntes, viro e sigo fazendo aqui pontos altos para cada ponto alto aqui da carreira anterior. Fiz todos os meus pontos altos, estou aqui na parte do leque de 2 pontos. Vou repetir também ponto alto para cada um deles. Fiz aqui os primeiros 2, estou no espaço de uma correntinha. Repito 2 pontos altos, uma correntinha e retorno com 2 pontos altos. O restante segue normal, ponto alto em cima de ponto alto, até o final da carreira. Carreira finalizada aqui, gente, ó, nosso trabalho fica bem fechadinho aqui no meio, e nós vamos seguir fazendo nessa mesma repetição. A gente já tem 3 carreiras e vamos precisar de um total de 10. Aqui, vocês vão continuar fazendo da forma que eu passei até agora para vocês. Sobe 3 correntinhas, segue fazendo pontos altos até aqui no espaço de uma correntinha e repete o leque de 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E repete aqui os pontos altos, um sobre cada. Vocês vão fazer essa sequência por 10 carreiras. A gente já tem 3, vamos fazer mais 7. Lembrando que eu estou fazendo um tamanho M, como eu falei para vocês. Para esse tamanho, 10 carreiras para mim tá suficiente, não preciso de mais, porque eu vou colocar bojo, e o modelo dele é um modelo mais decotado. Só que se você, ou é a sua cliente que quer um modelo assim, e quer um modelo um pouquinho mais fechado, ou ela usa um M, que já veste um pouquinho mais, vocês podem estar fazendo aí 11 carreiras tranquilo, que também dá certo. Para fazer um tamanho G, vocês podem estar acrescentando mais, 12, 13 carreiras. Eu acho muito importante que vocês tenham a medida, porque às vezes um tamanho M veste uma pessoa e não veste outra, assim como P, assim como G. Os corpos de cada uma são diferentes e nem sempre vai dar certo para todo mundo. Então, se vocês tiverem como medir, se for de vocês, vocês vão fazendo e vão medindo no corpo, até ver o tamanho ideal que fica para você. E se for da cliente, se você tiver acesso à cliente para estar medindo nela, também é mais prático. Ou você pode estar comprando um bojo, que seja do tamanho da sua cliente, para você ir medindo no formato do bojo e vendo até o tamanho correto. Porque às vezes a minha tensão de ponto com 10 carreiras fica um pouquinho maior e na de vocês vai ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior. Então, tem toda essa variação. Mas 10 carreiras aqui tá no padrão M ótimo. Muito provavelmente vai dar super certo aí na cliente de vocês. Com relação ao bojo, eu acho indispensável nessa peça, porque a linha que a gente tá utilizando é 100% algodão, e ela fica mais molinha, então naquela parte de cima que é solta, no seio, ela vai ficar mais molinha, e aí ele pode ficar virando um pouco, acaba não sendo confortável. E com o bojo ele vai ficar mais certinho, mais durinho no peito, vai vestir bem melhor. Quando a gente vê na parte da montagem, eu vou mostrar pra vocês o porquê eu acho que o bojo faz a peça ficar mais bonita, mas vai do gosto de vocês também. Então, aqui a gente vai seguir, quando eu tiver as minhas 10 carreiras, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 10 carreiras, ele fica assim, um pouco viradinho, isso é ótimo para aplicação do bojo. E como eu falei, vocês vão fazendo aí o tamanho que vocês precisarem. As minhas 10 carreiras prontas, aqui eu não corto meu fio, eu faço uma correntinha e aqui nesse espaço, vejam que a gente tem sempre um espacinho aqui de cada primeiro ponto alto que a gente começou as carreiras.
Então, aqui nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, eu tenho o próximo espaço, onde eu comecei essa carreira. Eu faço novamente 2 pontos baixos. E faço 2 pontos baixos em cada um desses espaços. Vou fazendo o meu trabalho todo, até do outro lado. Até chegar aqui nessa ponta. Meu último espaço, faço o primeiro ponto baixo aqui dentro, e o último eu faço aqui no meio das correntinhas, pra ele ficar bem alinhado. Então, fica todo o nosso trabalho, assim, pontos baixos e bem curvado. Aqui, eu subo 2 correntinhas e viro. Vou deixar a terceira aqui, a argola na agulha, laço novamente, venho nesse segundo ponto baixo e tiro apenas 2 argolas, porque aqui do lado a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai fazer uma diminuição de 3 pontos. Estou aqui na agulha, a minha primeira argola do primeiro ponto, a do segundo ponto, laço e vou fazer aqui o terceiro. E tiro todas de uma vez. Então, fico com uma diminuição aqui no canto. Vou repetir pra vocês, pra quem não sabe, não ficar dúvidas. Aqui eu tenho 2 correntinhas e fico com a argola na agulha. Laço no segundo ponto, eu puxo, tiro 2 argolas e deixo a outra aqui na argola. Na argola não, desculpa, na agulha, que vão ficar aqui 2 argolas. Laço novamente, venho no próximo ponto, tiro as 2 primeiras argolas e fico com 3 na agulha. E tiro todas de uma vez. Essa é a diminuição com 3 pontos. E vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto baixo aqui no meu trabalho. Final aqui já da minha carreira, eu vou parar aqui quando faltar 3 pontos pro final. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, vou fazer aqui o último, e me sobram aqui 3 pontos. Eu laço a minha agulha e vou fazer aqui a minha diminuição. Vou entrar no primeiro ponto, tiro 2 laçadas e deixo 2, laço novamente, venho no segundo, tiro mais 2 e fico com 3. Laço novamente, venho no próximo e último ponto, tiro 2 e fico com 4 argolas. Tiro todas de uma vez. E o nosso trabalho, ele vai ficando assim, ele fica bem viradinho, ó. Vai ficando assim, dessa forma. Ela fica assim, ó, gente. Aqui, com as diminuições, ela fica ainda mais curvada, essa partezinha aqui.
Aqui vocês podem cortar o fio de vocês, vocês vão repetir, vão fazer outra parte igualzinha a essa, tá? Vocês podem voltar aí um pouco o vídeo pra pegar certinho o passo a passo, se vocês não pegaram ainda, e vão fazer outra igual. Com as duas partes prontas, gente, a gente vai posicionar elas assim, a gente vai usar elas assim, dessa forma, porque o top ele fica assim, né? Ele é com a ponta aqui pra cima, então a gente vai unir eles assim, as duas partes de cima, assim, nas laterais. Então, aqui a gente vai pegar a nossa linha, vou dar uma correntinha, aperto aqui bem, vou vir aqui na minha primeira peça, introduzo e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho aqui no outro, do outro lado, passo aqui pelo meio e faço aqui um baixíssimo. Então, aqui as nossas peças já estão unidas. Aqui vamos ir dando continuidade. A gente vai subir aqui 3 correntinhas para valer um ponto alto. Estamos aqui no meio, ó, naquele espaço de uma correntinha, vamos contar o primeiro e o segundo ponto, e no terceiro, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Vira o nosso trabalho. Laça a agulha. Aqui, nessa correntinha que a gente fez, a gente vai fazer um ponto alto dentro dela. Que é pra ficar no meio. E mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica com 2 pontos altos. Desse lado também estamos aqui no espaço de uma correntinha. Vamos contar o primeiro e o segundo ponto alto e no terceiro fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui no meio a gente fica com um total de 3 pontos. 2 que a gente fez aqui no meio e as 3 primeiras correntinhas que a gente fez aqui desse lado e virou. Então, aqui a gente tem 3 pontos altos. Vamos seguir fazendo. Aqui, vamos subir novamente 3 correntes. Primeiro, segundo ponto, após as correntinhas, no terceiro ponto baixíssimo. E vira. Esse aqui já está sobre o meu primeiro ponto, né? Então, a gente vem aqui direto no segundo ponto. E vamos fazer 3 pontos em cima dele. Vamos fazer um aumento aqui de 3 pontos. E a gente vai ter aqui o último ponto alto. Vamos fazer um ponto em cima dele. Primeiro, segundo ponto, no terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, agora, aqui no meio, a gente tem 5 pontos altos. Subiu novamente aqui 3 correntinhas. Estamos nesse ponto, vamos contar o primeiro e o segundo, e no terceiro, um ponto baixíssimo. E vira. Esse aqui já está sob esse, percebe? Então, a gente vem direto no segundo ponto. O terceiro é o nosso ponto do meio. Então, nesse ponto, a gente retorna e faz um aumento de 3 pontos altos juntos. E aqui me sobram 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto para cada. Localizo aqui o primeiro ponto que eu comecei, primeiro, segundo após, no terceiro, um ponto baixíssimo. E ele vai ficando assim. Vamos fazer aqui a nossa terceira e última carreira, aqui do meio, da mesma forma. 3 correntinhas, no terceiro ponto aqui, um ponto baixíssimo e viramos. Vamos fazer aqui, a gente já tem 2 pontos, 3 pontos altos, e no quarto, que fica no meio, a gente faz um aumento de 3 pontos altos. Repetimos aqui os nossos últimos 3 pontos, com ponto sobre ponto. Vamos fechar aqui a nossa carreira, 1, 2, 3, e fecha. E ele vai ficar assim. Essa altura já está bom, tá?
Aqui ele vai ficar um pouquinho curvado, mas é assim mesmo. Aqui mais puxadinho pra frente, então 4 carreiras aí tá de bom tamanho. Aqui vocês vão apertar bastante, tá? Pra não ficar aparecendo muito aqui buraco. Caminha aqui com um ponto baixíssimo pra ficar um pouquinho mais firme, só pra não ficar buraco muito grande. E é isso, aqui vocês podem cortar o fio pra gente descer agora aqui pra lateral. Pra lateral, vamos iniciar aqui com uma corrente. Deixei aqui bem presa. E a gente vai vir aqui na lateral, aqui do lado onde a gente fez essa parte aqui do meio. Aqui é onde a gente fez a nossa última diminuição aqui, pra nossa lateral, né? A gente fez essa carreira aqui de pontos e aqui a gente tem uma diminuição. Nós vamos introduzir a nossa agulha aqui nessas alcinhas, ó, das últimas que a gente laçou. E fechou aqui o ponto. Então, eu pego a argola, puxo a minha linha aqui por dentro e subo 3 correntes. Dentro aqui dessa alça, desse ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui é a primeira argola. Faço um ponto alto e vou continuando fazendo um ponto alto aqui para cada ponto alto. Apenas pontos altos. Estou chegando aqui no meio, ó. Vou continuar fazendo pontos altos. Aqui, nesse ponto aqui, é o meu último, que eu não trabalhei aqui do meio. E aqui eu já tenho esses pontos aqui do meio. Então, em cima de cada um deles, eu também faço um ponto alto normal. Venho fazendo por cada um, dessa vez sem aumentos aqui no meio, tá? Só ponto altos em cima de pontos altos. E a gente segue. Último ponto aqui da lateral. E ponto sobre ponto, aqui já subindo a lateral do meu outro seio. E ele vai ficando assim, ó, vai ficando bem retinho, aqui a parte de baixo. E aí, a gente vai fazer ponto alto aqui até desse lado. Primeira carreira aqui concluída. Aqui o meu último ponto eu fiz da mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês no começo, eu faço dentro das argolinhas da diminuição. E agora, a gente vai diminuir aqui a nossa parte de baixo. Então, eu faço 2 correntes e viro. Laço e venho aqui no meu próximo ponto, tiro apenas 2 laçadas e tiro a outra normal. Então, aqui é uma diminuição na nossa lateral, tá? Então, a gente vai fazer a carreira toda de pontos altos, ponto sobre ponto, sem nenhuma diferença, até chegar lá do outro lado para fazer a outra diminuição. Então, a gente vem seguindo aqui. Final aqui da carreira já, últimos pontos, vamos fazer a diminuição. Esse aqui é o meu antepenúltimo ponto.
E aqui tem os meus dois últimos. Então, eu laço, venho aqui nesse, tiro duas laçadas e deixo duas. Laço novamente, venho aqui no próximo, tiro duas e fico com 3. E fecho. Aqui no começo, a gente fecha com apenas 2 correntinhas, porque a gente não faz um ponto inteiro, a gente só sobe 3 correntes. Mas é a mesma diminuição. Aqui a gente fechou com 3 correntes. Vou subir 2 e virar. Aqui, esses dois é a minha diminuição, então, eu venho aqui nesse, introduzo, puxo o primeiro e puxo o segundo juntos. Tá vendo aqui? A gente fica só com 2 correntinhas, porque a gente subiu correntinhas, a gente não fez um ponto alto normal aqui. E aí, a gente vai caminhar aqui, depois do aumento, em pontos altos, a carreira toda, até chegar aqui do outro lado pra diminuir novamente. Então, vocês podem fazendo aqui até desse lado. Últimos pontos aqui, vou fazer a minha diminuição pra finalizar a carreira. E aqui, gente, ó, ele vai ficando assim. Vocês vão vendo que ele vai tomando forma, vai ficando aqui com aquele formato, né, que ele tem que ficar. Aqui, vocês vão continuar fazendo carreiras seguidas, assim, dessa forma. Diminuição aqui no começo e diminuição no final. Uma aqui, uma aqui. Eu vou fazer a minha e vou mostrar pra vocês quantas carreiras no total eu fiz aqui, pra ficar no tamanho, no jeitinho que eu quero. Bom, gente, aqui eu fiz um total de 12 carreiras, tá? A partir dessa primeira aqui, onde a gente começou, que desceu aqui, pegou o nosso detalhe aqui do meio, até aqui, são 12 carreiras, diminuindo sempre aqui dos lados, igual eu mostrei pra vocês. Sempre no começo e no fim, uma diminuição. Então, vocês vão vendo aqui que ele vai afunilando e ele vai ficando com o formato de coração, né? Então, a partir daqui, dessas 12 carreiras, a gente já vai diminuir um pouquinho mais, pra ele afunilar mais e ficar com a pontinha o máximo mais parecido com o modelo que a gente quer reproduzir. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai diminuindo de 3 em 3 pontos. É basicamente o mesmo esquema, só que com um pouquinho mais de diferença. Aqui, nós vamos diminuir da seguinte forma. Aqui tá a carreira finalizada, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, como de costume, e vamos virar. Aqui está a nossa última diminuição, vamos deixar aqui as nossas correntinhas, né? Vamos no próximo, tiram a alça pra diminuir, e em todas as outras a gente vinha fazendo assim, né? Com 2 pontos. Então, vamos laçar e vamos vir no terceiro e puxar mais um. Então, a gente vai diminuir aqui 3 pontos juntos na lateral. Nas outras 12, a gente vinha diminuindo de 2 em 2 pontos. Agora, vamos diminuir com 3. Aqui no meu trabalho, nessa carreira, eu tenho um total de 36 pontos. Lembrando que pode dar diferente aí o de vocês, a depender do modelo que vocês estão fazendo aqui. Do modelo não, da quantidade de pontos, né? Se o de vocês for um pouquinho maior, aqui vai dar mais ou um pouco menos e vice-versa. Vocês contam aqui a quantidade, e aqui, gente, vocês vão contar até na metade de vocês. E aí, no meio, exatamente no meio, nos 2 pontos aqui do meio, a gente vai fazer uma outra diminuição. Então, aqui eu vou caminhar até chegar no meio do meu trabalho. Marquem, se for preciso. Aqui, no meio do meu trabalho, eu vou fazer uma diminuição simples. Puxo uma, deixo 2 alças, vou no segundo, puxo as 2 primeiras e deixo 3 e diminuo. Então, a gente vai ficar com uma diminuiçãozinha aqui no meio. E vamos seguir até o final do trabalho, para fazer a diminuição final.
meus últimos 3 pontos aqui. Venho nesse, no próximo e no próximo, e faço uma diminuição de 3 pontos. Então, a gente vai fazendo assim, pra ele ir afunilando mais. Aqui a gente vira. Vamos subir aqui 2 correntinhas. Vem no segundo ponto e vai deixando a laçada, e no terceiro novamente. E fizemos aqui a diminuição de 3 pontos. Agora, a gente não faz diminuição aqui no meio, vamos seguir carreira normal e diminuir aqui nos últimos pontos, novamente com 3 diminuições, né? 3 pontos na diminuição. Então, a gente caminha aqui a carreira inteira pra diminuir lá no finalzinho. Os últimos 3 pontos aqui, a gente vai diminuir. E vai virando. Tá vendo? Então, vamos subir 2 correntes e virar. E agora, a gente vai diminuir aqui no meio de novo. Vamos fazer aqui a diminuição dessa ponta e dessa, com 3 pontos. E aí, a gente conta quantos pontos a gente tem na carreira. Não importa a quantidade do número de vocês, se o trabalho de vocês estiver com um número ímpar, e ficar mais para um lado que para o outro, não tem problema. É importante vocês contarem para só ficar um ponto ou outro mais para um lado, para não ter tanta diferença. Então, vocês contam, vê onde é mais ou menos o meio de vocês e diminui. Não vai aparecer muito, não vai ter tanta diferença, então vocês podem diminuir tranquilo. Ou vai fazendo em direção, assim também, ó, que dá certo. Mede aqui com a agulha, chega aqui, diminui. Vocês vão vendo onde é o meio de vocês e faz uma diminuição simples. A diminuição eu vou fazendo carreira sim, carreira não. Percebam que nessa daqui eu fiz no meio, nessa eu não fiz. Então, agora eu vou fazer. Subi as minhas 2 correntes, vou diminuir os meus 3 pontos aqui do início. E vou fazendo pontos altos. Mais ou menos aqui no meu meio, eu vou diminuir 2 pontos e vou caminhando até o final, pra gente fazer a última diminuição. Última diminuição aqui, se aproximando. Esses são os meus últimos 3 pontos, que eu vou diminuir e deixar apenas um. E vai ficando assim. Percebam que agora vai ficando mais fininho, né, pra ele ficar com aquela pontinha. Aqui a gente já fez 3 diminuições, né, 3 carreiras com 3 diminuições aqui dos lados. E eu vou fazendo aqui, vou mostrar pra vocês quantas eu fiz. Lembrando que carreira sim, carreira não, eu vou diminuindo um ponto aqui no meio. Olha só, gente, o nosso trabalho ficou aqui num total de 18 carreiras, tá? Lembrando que a gente faz 12 carreiras, diminuindo aqui um ponto, né, na lateral. A gente faz diminuição usando 2 pontos e transforma em 1. E a partir das 12, a gente faz mais 6 carreiras com 3 pontos, diminuindo 2 e deixando apenas 1, como eu mostrei pra vocês. E das 6, carreira sim, carreira não, a gente diminui 1 aqui no meio, pra ele ficar assim.
Se o seu trabalho tá com a mesma quantidade de pontos que o meu, aqui a gente vai ficar mais ou menos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos na última carreira, mais ou menos. Mas o seu trabalho pode estar aí com mais ou com menos. Então, se você está fazendo um tamanho P, um tamanho M, a quantidade de carreiras que você vai usar aqui é mais ou menos essa. Para um tamanho G, vocês já vão aumentar aqui um pouco nas 12 e nas 6, até chegar no tamanho bom aí para vocês. A partir de umas 14, 15 carreiras aqui no lugar que a gente fez 12, e mais umas 7 ou 8 aqui nas 3 diminuições, para ele ficar assim certinho. Mas se o tamanho for P ou M, essa quantidade aqui de carreiras está bom. Ele não fica muito pontudo e também não fica muito largo. Na minha percepção, é o tamanho ideal. Mas se você quer ele mais curtinho, ele mais afunilado, mais triangulado, você pode estar fazendo as 3 diminuições antes do que a gente fez aqui. Por exemplo, aqui a gente fez 12 carreiras, diminuindo um ponto de cada lado, para depois fazer as 2 diminuições dos lados, né? Com os 3 pontos, igual eu mostrei para vocês. Então, se você quer ele mais afunilado, a partir da 9ª ou 10ª carreira aqui, que você vem fazendo essas primeiras diminuições, você já pode começar a diminuir mais aqui dos lados, igual eu mostrei aqui no final. E aí, ele vai ficar mais afunilado, tá? Se você quer um tamanho maior, ele mais grossinho, você não usa essa diminuição aqui das últimas carreiras, que a gente diminui de 2 em 2. Você segue o trabalho todo fazendo apenas uma diminuição de cada lado. Mas o ideal é da forma aí que eu passei pra vocês, tá? Pra ele não ficar nem muito fino, nem muito grosso, ficar no formato aí ideal de um coração. Mas é uma receita livre aí pra você ir adaptando do seu jeito. Aqui, gente, o nosso último ponto, que foi a diminuição. A gente vai descer aqui na nossa lateral fazendo pontos baixos para o acabamento ficar melhor. Então, aqui eu faço uma correntinha. E aqui, nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo ponto alto aqui, onde a gente inicia a carreira, a gente faz 2 pontos baixos. E para todos os pontos, a gente vai fazendo assim. Aqui eu tenho o ponto que eu iniciei a minha carreira, e eu faço 2 pontos baixos. E vou descendo 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui, onde a gente inicia as nossas carreiras. Então, a gente vai fazer até aqui. Aqui é a nossa parte do seio, e aqui a gente inicia a nossa parte de baixo. Então, a gente vai descer com pontos baixos até aqui, para encontrar o nosso seio. Fiz toda a minha carreira aqui de pontos baixos, gente. Então, aqui no meu último ponto, eu vou fazer correntinhas. Vou fazer aqui um total de 40 centímetros de correntinhas, tá? Então, vocês vão fazendo aí e medindo. Não importa a quantidade de correntinhas ser exata, o que importa é que o tamanho seja igual. Então, eu vou fazer aqui 40. Já fiz aqui as minhas e medi, tenho 40 centímetros. Vou segurar aqui, fazer mais 3 correntinhas e vou voltar aqui na 4ª corrente fazendo pontos altos. A gente vai fazer aqui pontos altos para cada correntinha a carreira inteira. A nossa alça vai ser assim de pontos altos, para ficar um pouco mais grossinha, que vai fazer com que fique também mais semelhante à nossa inspiração, né, desse top. Na realidade, esse cropped, né, que foi o modelo que a Jade usou na eliminação do BBB, ele não é de amarração, ele a parte de trás dele é uma só que eu adaptei para fazer com amarração, porque eu acho que quando os croppeds em crochê têm a liberdade de amarração,
fica muito mais fácil pra gente, pra cliente, porque ela pode estar ajustando se ela engorda um pouco, se ela emagrece um pouco. Então, fica super fácil, é muito difícil perder a peça, né? Do que você fazer exatamente na medida de uma pessoa. E aí, acaba que depois a cliente pode perder, não serve mais. Ou você faz a pronta entrega e não vai servir bem todo mundo. Então, nesse caso aqui de amarrar, ele serve em quem tiver um tamanho de seio aqui parecido, vai servir muito bem aqui no tamanho das costas, porque ela pode ajustar da forma que ela preferir. Você pode também estar usando elástico, né? Preferir usar elástico, você emenda aqui um no outro e usa elástico, mas eu ainda prefiro que seja de amarrar. Nas alças de cima, tem que ser de amarrar, né? A gente vai amarrar no ombro, o da Jade são alças, mas a alça dele, eu não sei se vocês viram, mas se vocês conhecem o modelo, depois vocês vão dar uma pesquisada, a alça dela é no ombro por baixo do braço, né? Então, é uma alça, assim, que não segura aqui a parte do seio. E o crochê, ele é bem molinho. Então, se a gente não tem uma alça aqui pra segurar, mesmo que com o bojo, a nossa peça vai virar. Depois eu vou mostrar pra vocês como fica, né? Eu tentei fazer do mesmo jeito do modelo que ela utilizou, tudo certinho, tal. Tentei diversas formas, mas com essa linha aqui, com a minha tensão de ponto, eu achei que ficou muito mole e acaba ficando desconfortável, o seio pode ficar virando, né? E aí a pessoa pode acabar aí mostrando o peito sem querer. Então, eu adaptei e fiz pra amarrar no pescoço, porque ele sustenta bem a parte do seio e não vai correr esse risco. O detalhe bonito dele, né, é justamente o seio solto. Só que pro crochê, ele fica melhor com a amarração, né? Então, é uma adaptação, não é pra ficar 100% igual. A gente vai adaptando aí de várias formas. E a forma que eu encontrei de fazer esse modelo de coração foi essa, com amarração no pescoço, tá? Se por acaso você quiser tentar sem amarrar no pescoço, e ver se no seu corpo ele não vai ficar virando, não vai correr o risco de mostrar os seus seios, tudo bem, mas eu acho mais seguro com a alça no pescoço, né? O modelo vai continuar o mesmo, né? O detalhe em coração, o formato de coração. O que vai mudar é apenas a posição da alça. E o fato que é de amarrar. O resto vai ser tudo igual. Então, aqui eu vou finalizar a minha carreira e mostro pra vocês. Terminei aqui, ó, pessoal, a minha alça, tá? Aqui foi o ponto que eu iniciei, tem um ponto baixo aqui, e no segundo eu faço um ponto baixo, pra ficar assim, retinho, tá? E aqui eu vou voltar, vou continuar, né, na verdade, caminhando com pontos baixos até aqui em cima, na parte do seio, tá? Então, um ponto baixo aqui pra cada ponto alto. E a gente segue. Chegando aqui, já no final, a gente já subimos tudo de pontos baixos. Aqui é o meu último ponto baixo desse lado. E aqui eu vou fazer a alça agora aqui de cima, tá? Pra amarrar no pescoço. Pra aqui do pescoço, eu vou fazer 30 centímetros de correntinha, tá bom? Aqui a gente fez 40, aqui eu vou fazer 30. 30 centímetros aqui, tá, gente? Lembrando que esse é um tamanho M. Se você estiver fazendo um tamanho maior, aqui você pode estar colocando 50, até um pouquinho mais de centímetros. E aqui de 35 a 40, tá? Mas pra esse tamanho aqui eu estou usando 30. Como na parte de baixo, eu vou fazer aqui mais 3 correntinhas e vou voltar na quarta fazendo um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Igual
a parte das costas que a gente fez agora, tá? Então, vou seguir fazendo até chegar aqui embaixo. Final aqui, tá, gente? Da minha alça. Lembrando pra vocês que esse tamanho é um tamanho médio, assim, pra vocês estarem amarrando tranquilo. Se você gosta que a cordinha fique sobrando um pouco, com detalhe, você pode estar fazendo aqui um pouquinho maior, tá? Mas esse tamanho aqui já dá pra amarrar. Ó, aqui foi o meu último ponto, eu pulo uma aqui e no próximo eu faço um ponto baixo. Pra ficar certinho aqui na direção de cima. Então, aqui eu vou descer pontos baixos. Eu prefiro contornar ele todo de pontos baixos do que tá cortando a linha toda hora, tá? E eu também acho que o acabamento fica mais bonitinho, fica bom em pontos baixos. Então, eu vou descer pontos baixos aqui, ó, por tudo isso aqui. Vou descer, aqui no meio eu faço um pontinho baixo, que é uma correntinha que a gente tem, e vou subir até aqui de novo com pontos baixos, tá? Tudo em pontos baixos já, tá, gente? Aqui a gente tá na parte de cima do seio. E agora eu vou fazer igual aqui. Vou subir aqui 30 centímetros de correntinha, ou mais, né, se você preferir, e voltar fazendo pontos altos, igual nessa daqui. Voltou com os pontos altos, a gente vai descer aqui fazendo ponto baixo até aqui, pra gente fazer a outra parte de trás, de amarrar atrás, tá bom? Então, aqui, a gente vai repetir o que a gente fez desse lado. Nossas alças aqui de cima, ó, já prontas, tá? Descemos aqui com pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a nossa última alça, que é aqui a da lateral. Lembrem que aqui, a gente fechou na volta, no segundo ponto, aqui, da parte do seio, né? Da lateral do seio. Então, aqui, a gente vai iniciar no segundo ponto também, da lateral do seio, tá? Pra gente fechar aqui embaixo e ficar na mesma direção. Então, mostrando aqui melhor pra vocês, ó. A nossa primeira carreira aqui da parte de baixo foi essa. E aí, aqui a gente tem o primeiro, o segundo ponto. Aqui eu ainda tenho mais um pra fazer até ficar no segundo. Então, aqui nesse segundinho, a gente vai fazer os nossos 40 centímetros de correntinhas e voltar com pontos baixos. Então, a gente vai seguir tudo e volta com pontos baixos para fechar aqui. Fim da carreira aqui, ó. Vamos ir aqui nesse primeiro ponto, que na verdade é o primeiro ponto alto, né? Vamos fazer um pontinho baixo. E agora, vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui dessa lateral, porque aqui a gente já tá descendo. Então, em cada ponto alto aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos, só para contornar o nosso trabalho, né, a nossa peça, e o acabamento ficar aí mais bonitinho. Então, vamos descer até lá embaixo, até onde a gente iniciou com pontos baixos, né, porque a gente deu a volta toda no trabalho. Fizemos aqui, ó, todo o contorno, e agora a gente só vai finalizar aqui, nesses últimos pontinhos baixos, tá? Um ponto baixo pra cada. Aqui foi onde a gente já iniciou, ó, com pontos baixos na nossa outra lateral. Então, aqui eu vou localizar o meu primeiro ponto baixo, fazer um baixíssimo e cortar o meu fio. Agora, a gente só precisa fazer os arremates, que a nossa peça vai estar pronta, tá? Ó, ela fica assim. E colocar o bojo, né? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga o vídeo colocando bojo. Tem pessoas que colocam bojo logo quando fazem aqui a parte dos seios. Eu gosto de colocar só no final, porque eu acho que fica melhor pra gente fazer, pra manusear, ele assim molinho é mais fácil.
Então, eu arremato aqui todos os fios e depois venho colocando o bojo. Pra essa peça, eu acredito que o bojo deu uma grande diferença. Ele fica mais formadinho, né? Mas ele também fica ótimo sem, porque ele já tem aqui uma proposta mais fundinha. Ele já fica bem dobradinho, então vai aí do seu gosto. Das duas formas ele fica lindo. E bom, gente, a nossa peça fica assim, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu mostre a parte do bojo, tá? Que eu vou fazer a aplicação e mostrar pra vocês. E ele fica dessa forma, tá? Espero aí que vocês tenham conseguido fazer o de vocês e tenham gostado. Tudo bem? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Espero que continue aqui no canal e que veja os nossos próximos passo a passo. Muito obrigada e até a próxima!